Capítulo 3. E minha primeira assistente. Após os garotos saírem correndo pelo medo da morte, Nicola iria na direção daquela pobre criança que estava tremendo de medo no chão. Você está bem? Perguntaria Nicola, preocupado com a criança. A pobre criança olharia com um olhar de medo e isso combinado com as roupas sujas e com um pouco de lama em sua cara faria Nicola sentir pena. Nicola daria a mão para ele e o ajudaria a levantar. Eu estou bem, diz a criança. Caramba, ela é bonita. Não, acho que é ele, pensaria Nicola. Nicola faria uma bola de água e em seguida esquentaria o que assustaria a criança que tentaria correr, mas Nicola segura e improvisa um banho ali mesmo a limpando e a secando em seguida. Nicola em seguida se surpreenderia com as orelhas e se baseando em seus conhecimentos básicos sobre histórias de fantasia pensaria que ele era um elfo. É um prazer conhecê-lo. Qual o seu nome? Pergunta Nicola. Sylphie, diz Sylphie. Pera, não me parece um nome masculino, então é uma garota, pensaria Nicola. Sylphie me lembra do nome do espírito do vento, é um belo nome, meu nome é Nikola Tesla, mas pode me chamar só de Nicola mesmo, diria Nicola, de uma maneira animada e sorridente, tentando alegrar a garota. Depois de Tesla falar, Sylphie solta uma leve risada deixando ele feliz. Então, eu não saio muito de casa e não tenho nenhum amigo, que tal ser minha primeira amiga, diz Nicola com um leve sorriso em seu rosto. Sylphie se surpreenderia. Você não se importa com minha aparência? Pergunta Sylphie. Claro que sim, se meu pai ver eu andando com uma mulher tão bonita ele não vai me deixar em paz, diz Nicola com uma cara séria, mas levemente engraçada. Sylphie abriu um leve sorriso. Bom, então eu aceito ser sua amiga, diz Sylphie. Nesse momento Nicola se lembra de sua vida passada, ele nunca foi muito sociável e só foi ter amizades verdadeiras depois de morrer, ele nunca sentiu a alegria de se divertir como criança e esse era um arrependimento que ele não iria querer repetir. Então, o que amigos fazem? Pergunta Sylphie. Eles brincam, diz Nicola. E como se brinca? Nunca tive amigos antes, diz Sylphie. Nesse momento alguns segundos de silêncio acontecem, Tesla era um total iniciante nessa área da vida e não sabia como brincar como criança. Nicola, eu consigo fazer aquilo que você fez antes, aquilo de fazer uma bola de água com as mãos, pergunta Sylphie. Teríamos que testar, mas acho que sim, diz Nicola. Você pode me ensinar? Pergunta Sylphie. Bom, eu sempre achei aprender divertido e as crianças brincam para se divertir, então isso seria uma espécie de brincadeira, diz Nicola, como se estivesse pensando em voz alta. Então você vai ensinar, diz Sylphie. Com uma condição, eu posso te ensinar como brincadeira, mas quero que se torne minha assistente. Inicialmente eu não tenho dinheiro para te pagar, mas futuramente eu com certeza vou ter, diz Nicola. Tá bom, diz Sylphie, empolgada. Assim, o treinamento de Sylphie iniciou e Tesla usaria a mesma também para estudar a mana. 6 meses se passaram e o treinamento de Tesla era muito eficiente como suas suspeitas apontaram a informação não só daquele livro mas como de todo o conhecimento mágico atual estava errado. O primeiro ponto que ele observou enquanto ensinava Sylphie era que a mana não era um valor fixo ou que aumentava com a idade. A mana funciona como um músculo. Quanto mais você a força e a utiliza mais ela aumenta. O segundo ponto observado era sobre a magia sem encantamento. Tesla conseguiu ensinar sem problemas a Sylphie como usar magia sem usar os encantamentos o que quebrava a teoria que é necessário encantar para utilizar magia, a não ser que uma coincidência matematicamente improvável de que ele era um caso à parte e coincidentemente ele acabou encontrando outro caso à parte e está o ensinando. Tesla supôs que os encantamentos mágicos são um meio que os humanos primitivos usavam para facilitar o uso da magia e pela praticidade isso acabou estagnando a magia até os dias atuais e que Roxy não conseguia utilizar sem os encantamentos pois aquilo já estava impregnado na mente dela que treinou por anos, diferente de Sylphie que era uma novata. Nicola estava empolgado enquanto ensinava Sylphie, ele nunca ensinou alguém por tanto tempo e com aqueles meses que passou com Sylphie ele descobriu que podia ter vocação para aquilo, ele aprendia muito enquanto ensinava Sylphie e se divertia bastante, era uma sensação nova que ele desconhecia e estava começando a ter interesse. Tesla agora começou a ensinar outras coisas além de magia para Sylphie, ele estava decidido que ela era uma boa opção para o ajudar a revolucionar aquele mundo, ele começaria ensinando conhecimentos básicos de física e matemática para a mesma. A vida de Tesla seguia comum e feliz, ele adorava passar o dia estudando e ensinando a Sylphie enquanto aperfeiçoava seus projetos futuros, que já estavam basicamente prontos, só faltando o capital inicial para os materiais, até que uma notícia vem à tona, Tesla ganharia um irmão ou uma irmã, foram dias alegres em seguida, até que durante um almoço, Lili ajudante barra faxineira barra cozinheira barra babá anuncia que estava grávida deixando todos na mesa em choque. Peço perdão, provavelmente o filho é meu, diz Paul com uma cara de susto e em seguida se curvando. Deu merda, pensaria Nicola, vendo seu pai tomando um tapa na cara de sua mãe.
Na noite daquele dia Lilia e Zenith acabariam de se sentar para conversar, após Zenith passar algumas horas pensando. O que planeja fazer? Pergunta Zenith, a mãe de Tesla, para quem não lembra. Vou ajudá-lo em seu parto e em poucos dias vou partir para criar meu filho em minha terra natal, diz Lilia. Sua terra natal fica a 1 mês de viagem, você não vai aguentar a viagem após um parto, diz Zenith. Em relação à viagem, diz Paul, tentando entrar na sala mas sendo interrompido por Zenith. Cale sua boca, gritaria Zenith. Paul sairia da entrada e sentaria em um canto desolado pela culpa. Parece que estamos em uma situação ruim, se nada for feito, possivelmente a Lilia vai morrer, acho que vou ter que usar minha fofura infantil para virar esse jogo, pensaria Tesla entrando na sala. Mamãe, por que tá todo mundo tão triste? Eu não vou ganhar 2 irmãos, isso não é bom? Perguntaria Nicola, fingindo inocência. Bom, é que seu pai e a Lilia fizeram algo errado, diz Zenith. A Lilia fazendo algo de errado, deve ter algum engano, ela nunca faz nada de errado e sempre ajuda todo mundo, já o papai, ele vive tomando bronca, diz Nicola. Zenith olha com uma face confusa para Nicola. O que quer dizer, diz Zenith. O papai sempre faz coisas erradas e a Lilia nunca faz, se eles fizeram algo de errado juntos eu aposto que o papai forçou ela a fazer, diz Nicola. Eu nunca, diz Paul se levantando mas sendo interrompido. Você cale a boca, grita Zenith apontando para Paul. Ótimo, com isso as coisas devem seguir por um caminho menos trágico, pensaria Tesla. Como previsto após a acusação de Nicola, Zenith declarou que Paul era culpado e após ouvir como aconteceu, ela assumiu que Lilia foi coagida e não podia negar por medo de perder o emprego. O tempo passou e o clima tenso na família Greira também estava passando, Lilia além deixou de ser considerada empregada e agora era uma espécie de concubina e a única diferença agora era que Paul aproveitava as aulas de esgrima para dar boas surras em seu filho. Os meses se passaram e logo os irmãos, ou melhor, as irmãs de Nicola nasceram, Aisha e Norn Greira. Lilia na visão de Nicola era disparada a mais esperta da casa, o que deu esperança para ele pois poderia ter uma irmã inteligente. Lilia foi a única que percebeu a manipulação que Nicola fez naquele dia e graças a isso ela passou a tratá-lo ainda melhor e conversar ainda mais com ele e contar histórias do passado, tipo que o pai dele era péssimo na arte da espada quando mais novo e que enquanto treinava na guilda com ele o mesmo atacou durante a noite, tirou o ímã dela e fugiu da guilda. O que fez Tesla chegar à conclusão de que seu pai realmente não prestava. Nicola continuou ensinando Sylphie e ela demonstrava talento tanto para magia quanto para física e matemática, aprendendo rapidamente a fazer cálculos, usar fórmulas e até a formular conceitos e aplicá-los, mas algo começou a incomodá-lo, ele estava estagnado há muito tempo, tanto na sua ciência quanto na magia, ele só tinha alguma evolução na esgrima, mas isso não era suficiente para ele. Nicola estava nesse impasse sem muito saber o que fazer até que o mesmo receberia uma carta de Roxy. Querido Nicola, tudo bem com você? Já faz 2 anos desde a última vez que nós vimos, o tempo passa depressa, atualmente estou em Chirone pois fui contratada como tutora do 7º príncipe, ele não aprende tão rápido quanto você, na verdade não chega nem perto e é muito diferente de você quando se trata de personalidade, mas mudando de assunto, eu finalmente dominei a magia de água de nível rei, pelo seu ritmo de crescimento você já deve estar no nível imperador, mas caso esteja com dificuldade, procure se matricular na Universidade de Magia de Hanoa, diz a carta escrita por Roxy. Depois de ler esta carta Nicola estava decidido, para melhorar na magia ele devia procurar um local onde ensinam magia de alto nível, e nada melhor que uma universidade, fora que lá possivelmente haveria diversas pessoas influentes e ricas que poderiam financiar suas invenções, mas ele queria levar Roxy com ele, afinal ela era sua assistente e ele dedicou anos ensinando ela. Tesla estaria tomando café da manhã com sua família e decidiu abrir o jogo. Pai, gostaria de fazer um pedido, eu gostaria de ir para a Universidade de Magia de Hanoa e quero que o senhor pague para mim e para Sylphie, a família dela não tem condição para bancar os estudos dela, diz Nicola. Você quer ir com ela, é esperado de um filho meu que tem interesse e até me deixa feliz, mas não, um dos motivos é que você ainda está aprendendo esgrima, o segundo é que você é muito novo e o principal, não temos dinheiro suficiente, diz Paul. Eu já esperava isso, mas eu tenho a solução, já que eu não tenho dinheiro para fazer invenções e ganhar dinheiro vendendo elas eu preciso conseguir o capital inicial sozinho, pensaria Nicola. Pai, então me ajuda a arrumar um emprego, diz Nicola.